Seguramente eu fui o primeiro a dizer, afirmar, assumir e até mesmo a fazer uma aposta de que Lula não seria candidato em 2022, que o papel do Lula seria meramente o de ficar fustigando o Bolsonaro e alimentando um processo de esgotamento e de confronto na mídia. O papel do Lula, não estou aqui nem avaliando outras questões, o papel do Lula é mais ou menos o do coelho durante uma maratona. Qual é esse papel? Ele sai na frente para puxar os outros, depois ele cai fora e os de trás vêm para fazer o espetáculo. Lula sabe que ele não tem condições de ser candidato. Lula sabe que ele não pode aparecer em público. Lula sabe que ele é a figura mais odiada pelos brasileiros. Os brasileiros têm nojo da cara dele. Mas o PT precisa dele como uma figura de candidato para manter o processo de polarização. O que mantém o PT de pé não é a sua ideologia de roubo, falcatrua e destruição, é atacar Bolsonaro. Observem que para o PT só existe um adversário, Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro é o único hoje que pode impedir, no imaginário e na realidade das pessoas, a volta da turma dos ladrões. Então, se de um lado você tem Bolsonaro impedindo, você tem de outro como um atacador, como um fustigador, o Lula. E ele tem feito esse papel, digamos, com muita competência junto com os meios de comunicação. No entanto, o Lula sabe que ele não tem condições de ser candidato. Em recente entrevista, ele começou a chantagear. É o desespero de quem se sente abandonado. Que ele só continuará sendo candidato se ele conseguir um vice. Acreditem, nenhuma pessoa se sujeita a ser vice do vagabundo. Presta atenção, você que está aí com mimimi. Nenhuma pessoa, por mais vagabunda que seja, por mais ladra que seja, tipo Alckmin, ladrão de merenda, ladrão de dinheiro do Rodoanel, um histórico de sujeira que não chega ao nível do PT, mas que também é uma trambicagem atrás da outra. Então o Lula está chantageando o Alckmin como uma alternativa, como um desespero. O Alckmin sabe que ele sair como vice do Lula é o seu enterro, é conspurcar o que resta de dignidade na figura pública de alguém que não passa de um ladrão de merenda. Então, a eventual chantagem que o Lula está fazendo é uma chantagem de desespero. Você em algum momento pensa que o Lula acreditava nos números fictícios, inventados, factoides criados pela mídia e por pesquisas elaboradas com base nos assinantes do UOL, pesquisas realizadas em cidades onde Haddad venceu em 2018, você acredita que o PT é tão amador que ele não tem pesquisas internas que mostram claramente a derruição da imagem do Lula e do PT? Ainda nessa semana saiu uma pesquisa muito reveladora, apontando que o PT é o partido mais rejeitado do Brasil. O Lula tem um índice de rejeição na faixa de 60%, 65%. Em que base ele vai manter sua candidatura? Ele precisa de um alvejante para limpar o seu nome. Ele precisa de uma figura ao lado que fosse impoluta. Porque não adiantou nada a ação do STF de retirar suas condenações, porque a condenação maior que o Lula sofre é a condenação do povo que o chama de ladrão. É o povo que sabe tudo o que ele e o seu partido e a sua trupe e a sua quadrilha realizou em termos de malefícios para o país. Lula está desistindo da candidatura por causa que sabe, já percebeu, que ele consegue trafegar apenas entre os meliantes do MST,
entre os vagabundos do movimento sindical, entre as pessoas ligadas ao narcotráfico, ao contrabando e ao crime organizado. Fora desse circuito, e aí no crime organizado eu incluo o sistema financeiro, certo? Que é o crime organizado na sua essência. Portanto, o anúncio e a repercussão da desistência do Lula faz parte de uma estratégia de mantê-lo em evidência antes de bater em disparada. Lula não será candidato por todos os seus erros, mas principalmente Lula não será candidato porque ele é rejeitado por mais de 80% dos brasileiros que o têm como sinônimo de roubo, corrupção e falcatrua. A não candidatura de Lula é um fato, digamos, até certo ponto consumado. A chantagenzinha que ele está fazendo para cima do Alckmin é apenas aquele grito de desespero do afogado se debatendo nas águas da podridão e da corrupção. É nessa lama, é nessa fossa cheia de fezes e detritos que Lula e o PT irão naufragar, para o bem do país. E eu até diria, para o bem da democracia brasileira, e até mesmo para, no futuro, a reconstrução de polos de oposição honestos, sérios e comprometidos ao presidente Bolsonaro. Porque essa oposição que o Lula, o PT e a mídia e o ativismo do judiciário executam, ela não é oposição, ela é um grito de desespero. Se você concordar com o teor do nosso vídeo, compartilhe em suas redes sociais e inscreva-se no nosso canal. Precisamos aumentar e fortalecer a abrangência e a repercussão do conteúdo do nosso canal. Para nós, é muito importante aprofundarmos essa parceria. Não existe canal que consiga sobreviver sem estabelecer essa parceria, esse vínculo com você. Nós não somos ligados a movimentos sociais, nós não somos ligados a partidos políticos, nós não somos ligados a candidatos. Nossa pauta, nosso compromisso é defender a pauta conservadora e defender o Brasil e os brasileiros. Nos ajude, precisamos da sua ajuda. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.